Olá, boa noite, bem-vindas a mais uma live do Performe. Essa live de hoje, a pedido das meninas que me mandaram mensagens no decorrer da semana, eu vou falar, vou fazer um complemento, na verdade, da live anterior. Porque na live anterior eu falei muito sobre como que a gente cria um novo hábito. E aí no finalzinho eu dei alguns exemplos de alguns hábitos que poderiam ajudar, né? Que poderia não, que eu tenho certeza que vai ajudar no momento do estudo, que vai ser positivo, vai crescer a qualidade do nosso estudo. Aí no finalzinho, aí encerrei a live e tudo. Aí no finalzinho o pessoal começou a me mandar mensagens pedindo mais exemplos. Mandaram mensagem durante a semana pedindo mais exemplos. É, esclarecer um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou esclarecer um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, vou falar rapidamente. Para quem não assistiu a live anterior, eu vou falar bem rapidinho como que a gente cria um novo hábito e vou dar exemplos. Agora eu vou focar mais nos exemplos, tá? Se você não assistiu a live anterior, depois você vai e assista. Ela tá lá no YouTube, tá? Acho que tá crie hábito de estudar ou como criar hábitos de estudo. Aí você vai lá e assiste essa aula que vai ser bem bacana, vai somar com essa aula de hoje. E hoje eu vou falar rapidamente, dar uma pincelada no que eu falei na live anterior e vou focar mais nos exemplos. Combinado? Vamos fazer o seguinte: se alguém tiver perguntas, pode me mandar. Se eu não conseguir responder agora, eu vou responder depois. Eu trago na próxima live, aquele mesmo acordo que a gente tem. Vai ser sempre assim. Eu tento colocar aqui na live, se eu não conseguir, trago na live depois, ou mando a resposta no direct. Vamos ver como é que vai se encaixar melhor a sua pergunta. Combinado, meninas? Bora para a live de hoje. O que nós vamos falar na live de hoje? Vou falar mais um pouquinho sobre hábito, porque é tão importante a gente criar um hábito de estudar. O hábito de estudar vai fazer a diferença, vai separar o joio do trigo, vai colocar lá, vai separar as aprovadas daquelas que não vão ser aprovadas no concurso. Hábito de estudar. É muito importante a criação desse hábito, certo, meninas? Então vamos lá. Como que a gente cria um novo hábito? Falar, ai gente, eu quero criar um novo hábito. Eu vou só passar a minha listinha, não vou falar agora tudo, tá, gente? Não vai tomar todo o tempo aqui de novo da live. Depois vocês assistam, volta pra cá, assiste essa live de novo, manda os seus comentários, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente cria um novo hábito para estudar? Primeiro você vai fazer a sua escolha, qual concurso você quer fazer, em qual área você quer fazer. Você vai lá na sua escolha. Depois você vai evitar. Depois que você já escolheu, claro, né? O que você vai fazer, quantas horas você vai estudar, falando aqui rapidinho sobre a escolha, quantas horas você vai estudar, definiu tudinho o que você vai fazer, em quanto tempo você quer passar, horas diárias ali de estudo, você vai estudar por ciclo, como que você vai fazer? Como que vai ser a sua escolha? O seu concurso, a sua área e o seu estudo em si, como que você vai estudar? Quantas horas por dia? Vai ser por ciclo? Vai lá, já vai delimitando, tá? Depois, gente, o que é muito importante na criação de um novo hábito de estudar? É evitar cobranças excessivas. Eu posso me cobrar? Pode se cobrar, deve se cobrar. Mas cuidado com as cobranças excessivas. Isso aqui derruba muita gente, muita concurseira boa, que se exige demais e depois se decepciona. Eu quero, mas eu gosto de me exigir. Ótimo, eu também adoro exigir de mim. Mas cuidado para que não seja excessiva, porque assim vem o desestímulo. Você vai parar, você vai morrer na praia. A sua braçada, você não vai conseguir dar as demais braçadas para conseguir chegar na linha de chegada. Certo, gente? Cuidado com as cobranças excessivas. O que mais que eu falei? Cuidado com estudar, ser produtivo e estar ocupado. Isso foi isso que eu falei. Porque às vezes você acha que você está sendo... estudei o dia todo. Será que você está sendo produtivo? Esse estudo seu está sendo produtivo?
Você está criando mesmo um hábito? Porque presta atenção, gente. Quando você fica fazendo coisas improdutivas, você não vai criar um novo hábito, ou no mínimo não vai criar um hábito saudável. Porque o seu cérebro não vai gostar daquilo. Se está sendo improdutivo, você vai passar o dia inteiro ali estudando, aí no final do dia você não conseguiu que o seu estudo fosse satisfatório, você vai te desestimulando. Você fala, eu passei 8 horas do meu dia aqui sentada estudando, mas eu não consegui aprender nada, eu não assimilei. Então não foi um estudo produtivo. Na verdade, você estava ocupada com seu material de estudo, ocupado com tudo aquilo que você tinha para assimilar, mas você não estava no estudo produtivo. Então, estar ocupada é muito diferente de ser produtiva, ok? O que mais que eu falei? A rede de apoio. Como é importante ter uma rede de apoio para que a gente construa um novo hábito, principalmente um hábito de estudar. Porque você já pensou, você tá estudando, passa um pouquinho, bate gente ali na porta. Aí você tá estudando, passa um pouquinho, bate uma criança, um filho. Você tá estudando, bate o marido, seu pai, a sua mãe. Toda hora vem alguém tirar você do seu local de estudo, da sua concentração, porque sem concentração ali no que você está fazendo, você não vai assimilar. Lembra que a gente precisa ter atenção no que está fazendo para que a gente consiga aprender, assimilar todo aquele conteúdo? Então você precisa conquistar a sua família, fazer da sua família sua rede de apoio, vender o seu sonho. Gosto muito de falar isso. Venda o seu sonho para sua família, para que ela entenda como aquilo é importante, como aquilo é valioso, não só para você, mas para elas, para as pessoas que fazem parte da sua família. Aprenda a vender seu sonho, ok? Cuide da sua inteligência emocional. Vamos parar de achar que apenas estudar vai te colocar lá no hall das aprovadas, no hall das convocadas para assumir o concurso, para assumir a vaga. Porque passar num concurso público está muito longe de ser apenas horas de estudo. Às vezes a pessoa pode até saber mais o conteúdo, mas ela não tem a inteligência emocional para fazer uma boa prova, não tem uma inteligência emocional para estar bem preparado. Sabe aquela coisa de você chegar na prova e dar o branco? Daquele nervosismo, daquela ansiedade que você fala, eu estudei, mas eu não sei onde foi parar todas aquelas informações. Eu fiz provas em casa, prova de concursos anteriores, eu respondi muitas questões, eu sei esse conteúdo, mas na hora da prova ele não vem. Ou seja, não é só aprender o conteúdo, é também ter a inteligência emocional para estar preparado para aquele momento de tensão, para aquele momento de fazer uma boa prova. Então, saber o conteúdo, usar estratégias adequadas para fazer uma boa prova, ser inteligente e ser inteligente emocionalmente para passar por todo esse trâmite, desde o estudo até a execução da prova. Tudo isso, todo esse percurso, você vai ter que ser inteligente emocionalmente para conseguir passar por ele de uma melhor forma. Você já viu pessoas que ficam doentes, pessoas que caem em depressão, pessoas que desenvolvem síndrome do pânico. Gente, eu já ouvi tantos depoimentos de que isso aconteceu com a pessoa porque ela não estava preparada emocionalmente para passar por isso. Porque estudar para concurso público exige que você abdique de muitos prazeres que você gostaria de fazer, os prazeres imediatos. Abdicar de estar com a família, de estar com os amigos, abdicar de passeios, sabe? Então, assim, tem tantas coisas que a gente abre mão e a gente abre mão mesmo. Mas você precisa fazer isso consciente, precisa fazer isso de uma forma natural, sabendo que isso é momentâneo, que isso vai passar, que é uma fase da sua vida. Então aprenda a viver essa fase da melhor forma possível. É por isso que eu também falei sobre desfrutar dessa jornada e não fazer disso um sacrifício. Você vai ter que passar por isso? Vai ter que passar por isso. Você pode escolher passar
sofrendo ou passar da melhor forma possível por esse caminho, por essa trajetória. Então, ser inteligente emocionalmente vai separar também as pessoas que vão sofrer nesse caminho, aquelas pessoas que vão passar de uma melhor forma, mais tranquila, consciente que é uma fase, que elas vão passar por isso e depois elas vão desfrutar de tudo que elas vão conquistar por ter passado nesse concurso público. Porque você pode pensar assim, mas tem gente que estuda 5 anos para passar no concurso. Ok, são 5 anos. E o resto da vida dessa pessoa que ela vai usufruir, que ela vai desfrutar de tudo aquilo que ela conquistar. Então, tudo isso é importante, tudo isso deve ser pesado, medido e bem avaliado. Então, é complicado no começo ali, você vai ter que abrir mão, é difícil, é dificultoso. Por que tem que ser fácil? Por que a gente só quer encarar aquilo que é fácil? As grandes vitórias estão para aqueles que fizeram grandes sacrifícios. Isso vale a pena, porque a recompensa ela vem depois. E a recompensa ela é grande. Ela é grande, ela é valiosa e depois vai ser pro resto da vida, ok? Então, desfrute dessa jornada. Para isso, vai usando a sua inteligência emocional, desenvolva a sua inteligência emocional, se conheça seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que tá te sabotando, ok? Bora pra frente? E aqui, persista, não vai desistir porque você não conquistou a vaga naquela primeira prova, naquela segunda prova. Tem gente que entra num estado mental assim tão entristecido porque não passou naquela prova que muitos não querem mais continuar estudando. Porque acha que concurso não passei nessa prova, então concurso público não é para mim. Concurso público, eu não vou conseguir essa vaga são para outras pessoas, não é para mim. Isso também tá lá na questão da inteligência emocional, viu, gente? Aprender a desfrutar disso, aprender com seus erros, aprender na jornada. Porque se você não passou nessa prova, se você não passou nesse concurso, saiba que você está muito mais próxima de passar na próxima prova do que você estava anteriormente. Aprenda com seus erros. O que foi? Por que você não passou? O que precisa ser ajustado no seu cronograma de estudo, nas suas horas de estudo? O que você fez que precisa ser melhorado ou precisa deixar de fazer? Tudo isso a gente vai aprender ali. Você fala assim, mas eu perdi, eu não passei nessa prova. Você perdeu uma pequena batalha. Você não perdeu a guerra, então você não pode desistir porque você não conquistou essa vaga. Vamos combinar assim? Não desista de você, não desista do seu sonho, continue, persista, porque hoje com certeza você está muito mais próxima de conquistar a sua vaga do que você estava lá no primeiro dia que você começou a estudar. Você já pensou, gente? A próxima prova pode ser a sua prova. E se você desistir? Porque não passou na anterior. Se você não quiser dar a última abraçada, a última passada, pensa nisso e não desista, persista. Só vai conquistar a vaga, só vai conquistar, chegar lá no ponto de chegada, aquele que não desistir. Porque aquele ou aquela que desistir vai ficar no caminho e outra pessoa vai conquistar a vaga que poderia ser sua. Então, não desista de você, não desista do seu sonho, não desista do seu concurso público. Combinado? Agora que eu já dei essa pincelada sobre o que como que a gente constrói um novo hábito, né? Fazendo esse passo a passo, persistindo, desfrutando a jornada, cuidando da inteligência emocional, conquistando a nossa rede de apoio, entender o que é ser ocupado e ser produtivo, evitar autocobranças e perseguir o nosso sonho, perseguir aquela escolha que a gente fez lá no comecinho. Tudo isso vai ajudar você a conquistar, a desenvolver o seu hábito de estudar. Mas agora vamos falar mais, como as pessoas me pediram exemplos, agora eu vou trazer exemplos de outros bons hábitos que fortalecem o hábito de estudar. Você fala, mas outro hábito vai me fortalecer o hábito de estudar? Vai, porque um bom hábito
ele vai somando. Quando você vai mudando ali aquela sua rotina, tudo vai sendo facilitado para adquirir aquele seu hábito de estudar. Então, construa um hábito de estudar, né? Seguindo aquele passo a passo e não desistindo, persistindo e fazendo essas outras coisinhas que eu vou falar aqui. No finalzinho da live passada, eu dei uma pinceladinha assim de 2, 3 coisinhas, mas aí as meninas não ficaram satisfeitas, vocês não ficaram satisfeitos e pediram para que eu falasse um pouquinho mais. Bora lá entrar agora mesmo em exemplos de hábitos que vai fazer a diferença na eficiência para que o seu estudo fique mais eficiente. Bora lá, meninas? Vamos lá. Esse aqui eu acho que eu falei na live passada. Durma adequadamente. Cuide das suas horas de sono. O seu sono é precioso. Respeite a sua hora de descanso. Você precisa dormir bem para conseguir memorizar tudo que você precisa memorizar. Faz parte do processo de aprendizagem dormir bem, respeitar as suas horas de sono. Não fica nessa loucura de, não, eu sempre tenho que fazer mais, eu sempre tenho que estudar mais, eu sempre vou me esforçar mais. Tá caindo de sono em cima dos livros e tá forçando ali estudar. Aí tira ali 2 horas de sono que você precisa para memorizar, para guardar lá na sua memória de longo prazo aquilo que você estudou. Você tira essas horas preciosas de sono com um estudo cansativo, que não vai ser produtivo. Isso não vai ser produtivo para você e você vai, além de não ser um estudo produtivo, o que vai acontecer com a sua saúde? O que vai acontecer? Às vezes você aguenta um prazo curto, mas a médio e longo prazo você vai estar prejudicando a sua saúde. E prejudicando também o seu estudo. Eu falei, mas não estou prejudicando a minha saúde, vai ser por pouco tempo, vou fazer isso por pouco tempo. Entenda que você precisa das suas horas de sono para passar pelas etapas do processo de aprendizagem. Eu posso falar isso numa outra live. Eu já fiz o compromisso aqui de fazer uma live sobre como o nosso cérebro ele pega essas informações, o que ele precisa fazer para guardar essas informações. Eu vou trazer ainda essa live, não vai ser hoje. Talvez seja a próxima, eu preciso dar uma organizada aqui nas lives. O pessoal tá pedindo muitos temas, muitas coisas para eu, então eu tenho que encaixar, tá bom? Mas eu vou falar ainda sobre isso. Um compromisso com vocês. Então, vamos lá. Respeitar nossas horas de sono. Quantas horas eu preciso dormir? Depende. Você pode dormir 6 horas e estar muito bem no outro dia, restabeleceu as suas energias, você precisou de 6 horas de sono para acontecer todo aquele processo de aprendizagem dentro de você, que é o seu hipocampo levando a sua memória lá para o longo prazo. Mas tem gente que precisa de mais. Como que eu sei disso? Se você passou uma noite de sono, acordou no outro dia com sono, a sua noite não foi bem dormida. Você não teve um sono restaurador. E é esse sono que a gente precisa, de um sono restaurador. Então, você dormiu pouco, você dormiu mal, você acordou no meio da noite. Como que tá o seu sono? Qualidade do seu sono. Porque às vezes não são só horas. É a qualidade do tempo que você passa dormindo. Ok? Então, durma adequadamente. Se são 6, se são 7, 8, 9, 10 horas. É você que precisa saber quantas horas o seu organismo precisa. Certo? Acordar cedo. Tem gente que não gosta de acordar cedo, né? Mas é verdade. Nós temos aquelas pessoas que são matutinas, que adoram acordar cedo. Eu adoro acordar cedo. O meu dia rende muito. Quanto mais cedo eu acordo, também não é assim de madrugada, não. O sol já raiou quando eu acordo. Eu falo que, até brinco, eu falo... quando o sol aponta, parece que me dá um despertar, é na hora que o sol aponta, clareou, eu acordei. É impressionante, eu não preciso de despertador, eu acordo naturalmente quando o sol nasce. Então o sol nasceu, eu acordei. Isso é pra mim, porque eu sou matutina, eu durmo cedo e eu acordo cedo, meu sono é restaurador, eu preciso de mais ou menos 7 horas,
de sono para estar muito bem no outro dia, para o meu dia render, meu estudo rende, meu trabalho rende, a minha academia rende, tudo rende. Agora, quando eu durmo muito tarde, no outro dia eu acordo cedo, por mais que se eu dormir tarde, eu vou acordar cedo, porque eu desperto com o sol, com o nascer do sol, e eu vou ficar cansada no outro dia. Então, a qualidade das minhas atividades cai, naturalmente cai. Você fala, tá, mas eu sou vespertina. Naturalmente, eu durmo mais tarde e acordo mais tarde. Ok, você vai ter que aprender a respeitar o seu organismo. Se você é vespertina e naturalmente dorme mais tarde e acorda mais tarde, e isso não faz mal para você, ok, observe você, porque você não sou eu, você não é igual a mim, ninguém aqui é igual a ninguém, cada um tem a sua particularidade. Então eu coloquei aqui acordar cedo, mas eu vou abrir esse parênteses. Acordar cedo para as pessoas que são matutinas, porque não adianta eu brigar com o meu sono, não adianta você ir dormir tarde, porque você não consegue dormir cedo, e depois acordar cedo no outro dia. Você não vai ter cumprido as suas horas de sono. Então acorde cedo se você for matutina. Mas procure, se você for vespertina, procure dormir um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Isso já vai fazer diferença na qualidade da sua disposição para o outro dia. Então você dorme um pouquinho mais cedo, você vai conseguir acordar um pouquinho mais cedo. Isso já vai fazer diferença. Falou? Então eu coloquei aqui acordar cedo, mas depois me veio isso. Na verdade, que existem as pessoas matutinas, ou as pessoas vespertinas. Então, nós temos que respeitar o nosso organismo, ok? Esse hábitozinho é tão simples o que eu vou falar agora, mas faz uma diferença. Eu vou confessar que na minha época de estudo, eu não fazia isso. Eu bebia, sim, a água de manhã, mas não era o meu primeiro alimento, não era a água. Então, hoje, ao acordar, eu já pego, já deixo da noite anterior, eu já levo a minha água. E ao acordar, a primeira coisa que eu faço, antes de sair da cama, eu sento, já vai, né, circulando um pouquinho, já vou espreguiçando e eu bebo água. Eu bebo pelo menos um copo cheio de água. Faz muito bem pra gente. Por quê? Beber essa aguinha cedo, assim, primeiro alimento. E você passou muito tempo ali na caminha dormindo. Então, quando você está hidratando o seu corpo, seu primeiro alimento, você está hidratando o seu corpo. E tá liberando tudo. À noite também tá acontecendo aquela limpeza no seu organismo. Além de memória, levando lá para nossa memória de longo prazo, tá acontecendo as limpezas das toxinas. E quando você bebe a água, o primeiro alimento, você ajuda nessa limpeza. A água reenergiza seu corpo, desperta seu corpo. Só faz bem. Então, você fala assim, mas eu vou beber água do estômago vazio. Faça o teste. No começo eu também achei difícil tomar água, assim. Eu comecei bebendo 200 ml, um pouquinho ali, 3, 4 golinhos. Depois eu fui aumentando. Hoje eu já consigo beber meio litro de água como meu primeiro alimento. Não bebo de uma vez. Antes de sair da cama eu já bebi ali uns 300 ml. Eu levanto, faço a minha higiene pessoal e depois eu vou para a cozinha. E lá na cozinha eu bebo mais um copo de água, mais 300 ml. Então eu bebo entre 500 e 600 ml como meu primeiro alimento. E eu sinto diferença. Então eu não fazia lá no meu tempo de estudo. Não fazia, não bebia. Ali como meu primeiro alimento. Sempre bebi muita água de manhã, no decorrer do dia. Eu bebo uns 3 litros de água por dia. Mas esse hábito eu introduzi o ano passado. Eu já senti diferença na qualidade da minha manhã, do meu dia. Porque a nossa manhã, ela dita como vai ser o restante do nosso dia. Se você tem uma manhã mais acordada, uma manhã mais animada, que você está mais disposta, o seu dia vai ser vai se sentir mais disposta durante o decorrer do seu dia. Faça o teste e depois manda os comentários aí que eu quero saber quem fez
Se achou bacana ou se não fez sentido para você, mande os feedbacks, tá bom, meninas? O que mais? Atividade física é um hábito que, se você incluir na sua rotina, vai fazer muita diferença na qualidade do seu estudo. A atividade física, não adianta ficar brigando com a atividade física, porque ela melhora o nosso humor, melhora a nossa disposição, melhora tudo, gente. Dores no corpo, a gente que passa muito tempo sentada, estudando. Então aprenda, inclua uma atividade física na sua rotina que vai trazer muitos benefícios para o seu estudo, para o seu momento de estudo. Vai te deixar mais animada, mais feliz, mais concentrada. Então coloque pelo menos 3 vezes por semana. Quando eu estava na minha época de concurso, eu malhava só 3 vezes por semana, 1 hora. Mais 30 minutos, se você fizer um aeróbico, uma caminhada, ele já vai te ajudar muito. Vai ajudar muito na qualidade do seu estudo. Boxe. Agora eu comprei um saco de boxe, comprei luvas e saco de boxe. Você pode montar na sua própria casa. Desestressa, é gostoso. Você tá praticando já ali uma atividade física, jogando o mau humor, o estresse lá para baixo, e é gostoso. E com 30, 40 minutos ali brincando de boxe, você pode colocar na sua casa, no cantinho da sua casa, no muro da sua casa. Já vai ser uma atividade física muito, muito boa. Muito boa para quem está estudando. Ok? É uma dica que eu dou. Eu gosto muito de fazer musculação. Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de fazer corrida, jogar tênis. Faça o que você gostar de fazer, o que for prazeroso para você e que vai te movimentar, te reenergizar, porque fazer atividade física reenergiza a gente, deixa a gente mais disposta. Esse aqui eu também falei na live passada, foi um dos meus exemplos, que foi alimentação. Cuidar da alimentação, evite alimentos pesados antes de estudar, gordurosos, que vai te dar indisposição. Eu tenho enxaqueca, então eu cuidava muito do que eu não poderia comer para não me dar enxaqueca. Tirei doce, açúcar me dá enxaqueca, porque ela inflama, né? Ela causa processo inflamatório, e a enxaqueca é um processo inflamatório. Então a gente vai aprendendo o que comer, até isso a gente aprende, né? No nosso momento de estudo. O que vai fazer bem e o que vai fazer mal para mim. Então evite aqueles alimentos pesados. Frutas, inclua sucos. Eu moro no estado quente, moro em Mato Grosso do Sul. Então aqui é quente, tomava muito suco, frutas, muita água, voltando aqui na água. Então isso vai fazer bem para o seu momento de estudo. O que mais? Vamos lá? Esse aqui eu acho que eu falei. Defina a quantidade de horas diárias de estudo. Por que definir as horas? Você precisa ter um calendário, uma agenda a ser cumprida. Não deixa muito solto. Eu vou estudar a hora que dá. Vai encaixando o estudo naqueles pedacinhos que vai sobrando? Não. Faça do seu estudo a sua atividade principal. Você precisa escolher estudar. É uma questão de escolha. Se você escolheu fazer concurso público, tenha um horário de estudo e cumpra. Porque não adianta você ter um horário de estudo e não respeitar o horário que você mesma definiu para você. Entende? Quando a gente decide fazer uma coisa, a gente tem que buscar os meios para que isso seja cumprido e respeitar, fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Então, defina a quantidade de horas. Definiu? Procure cumprir, mas sem neura. Sabe aquele pessoa que é tão assim que falei que eu ia estudar 4 horas e meia todos os dias, o dia que não consegue estudar 4 horas e meia, acontece alguma coisa, a pessoa se desespera? Não é para tanto.
Tenha o seu horário, procure cumprir, mas saiba que pode acontecer algum imprevisto. Aprenda a ser flexível, não fique ali rígido, não, falei que era 4 horas e meia, agora eu só vou sair daqui quando eu cumprir essas 4 horas. Tá caindo o mundo, mas eu tô aqui. Tô caindo de sono, mas eu tô aqui. Isso não é produtivo, não é um estudo produtivo. Tem dia que vai acontecer alguma coisa que você vai ter que sair, alguma coisa que você não tem como evitar, deixar para depois, que você vai ter que fazer naquela hora. Então aprende a ser flexível. Hoje eu não consegui estudar às 4, estudei 3 horas, mas eu quero cumprir minhas horas na semana. Eu faço questão de cumprir exatamente. Então pega aquela 1 hora e meia e divida nos outros dias para que o somatório no final da semana você não perca as horas. E se acontecer de alguma semana você não conseguir fechar todas as horas, faltar 1 ou 2 horas, você não precisa se descabelar por causa disso. Você tem que aprender, lembra da inteligência emocional que eu falei lá no comecinho da live? Seja inteligente emocionalmente, porque se descabelar, ficar louca porque não conseguiu cumprir as 20 horas semanais, um exemplo, né, 20 horas semanais, ficar louca porque cumpriu 18, porque cumpriu 19, isso é prejudicial a você. Assuma que essa semana não foi possível cumprir e se dedique mais na outra semana, procure cumprir o cronograma da outra semana, mas seja flexível, não fica judiando de você porque você não conseguiu cumprir 100%. Todos os dias eu tenho que cumprir 100%. Todas as semanas eu tenho que cumprir 100%. Às vezes não vai depender somente de você. E se você assimilar isso com flexibilidade, acredite, você vai passar por esse momento que não deu para você cumprir de uma maneira muito mais proveitosa. E vai saber o que você não vai fazer na semana seguinte para que você consiga cumprir, ou o que você precisa fazer na semana seguinte. Fazer ou não fazer também, você vai ter que ir assimilando tudo isso. Combinado? Então, se você não conseguiu cumprir 100%, aprenda a ser flexível, readeque o que precisa ser readequado e bola pra frente. Não adianta ficar patinando porque você não conseguiu cumprir aquelas horas, ok? Vamos lá? Eu quero cumprir aqui o meu combinado com vocês de passar todas essas formas aqui, esses hábitos saudáveis, que vai fazer diferença no seu estudo. Vamos lá? Tem um planejamento de estudo, tem um quadro de horário, se você estuda por ciclo, como é que é? Faça, planeje-se e deixe ali à vista para que você veja o que você precisa cumprir, o que você já cumpriu, sabe aquela questão, o que será que eu já fiz que eu tinha para fazer durante essa semana, durante esse dia. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, ele gosta de saber que ele já cumpriu as etapas, de saber o que ele precisava fazer e o que ele já cumpriu dentro dessas etapas que ele precisava fazer. E isso é recompensador para o seu cérebro, saber que ele atingiu uma meta. Seu cérebro gosta de atingir metas. Então, quando você tem um quadro ali que você consegue ver as metas que você precisa cumprir e aquelas que você já cumpriu, seu cérebro ele vai querer cumprir as demais, ele vai ficar mais motivado. Você fala, que bobagem. Não é bobagem, gente. Faz esse teste que vocês vão ver como que é gostoso para você, para o seu cérebro, ele perceber que ele já cumpriu várias daquelas etapas que você colocou, que você precisava cumprir. Então, vale a pena fazer isso. É um hábito simples. Você pode imprimir uma folha, fazer uma planilha do Excel, depois imprimir. Ou, falar não tem impressora, faça no caderno mesmo, faça de um jeito prático que você consiga visualizar e demarcar o que você já cumpriu, o que você não cumpriu. Vale a pena. É um hábito simples que traz diferença, que traz um ganho para o seu estudo. Você vai ficar mais motivada. Faz isso, depois me conta. O que mais? Sobre assistir aula. Muita gente me pergunta, assistir aula, eu posso contar como
horas estudadas? Às vezes eu respondo, a pessoa não concorda, fala, não, mas é assim, é horas estudadas. Mas não é. Por que não é hora estudada? Porque quando você está estudando, você está num processo ativo de aprendizagem. E a aula, você está passiva, você está apenas recebendo aquela informação. Então, estudar é ativo, assistir a aula é passivo. O que é estudar? Estudar, gente, é fazer resumo. Sabe quando você vai lendo ali, você já vai grifando para fazer o resumo, aquelas partes principais. Eu gostava muito de ler. Quando um assunto me chamava a atenção ali, eu já grifava aquele assunto para depois eu não ficar procurando, sabe? Que eu queria voltar naquele assunto. Então eu já grifava ali, já circulava, colocava cores, dependendo da importância do assunto ali, para mim naquele momento, eu colocava cores diferentes. Porque quando eu voltava para fazer o resumo, o meu cérebro já sabia, dependendo daquela cor, a qualidade a importância daquele ponto dentro daquela disciplina. Aí eu montava meu resumo. Então é bem bacana isso. Eu usava vermelho, usava o verde e o amarelo. Então, dependendo da importância, eu colocava aquelas cores. E eu bati o olho, falei, eu quero só o mais importante. Eu já bati o olho naquelas cores e já ia naqueles pontos principais. Isso me ajudava muito. Não sei se funciona para você, é uma dica que eu tô dando. Tem gente que gosta de colorir, tem gente que não gosta de colorir. Mas você que vai ver qual que é a melhor opção para você, tá bom? Então, assistir aula não é estudar. Assistir aula é passivo. Então, o que eu fazia? Para assistir, para aproveitar o meu tempo, às vezes eu tinha um tempo na fila do banco. Hoje em dia ninguém mais fica indo em banco, né? Mas fila de banco, fila do supermercado, para pagar a conta ali, andando de ônibus, andando a pé. Ou eu assistia, na verdade eu ouvia mais. Eu ouvia o que o professor estava falando, passando a aula ali. Se for, por exemplo, contabilidade ficava mais difícil, que eu estudava ali resolvendo as questões. Mas algumas matérias teóricas eu ouvia a aula. Tem aula que eu ouvia mais de uma vez. Então a gente vai aprendendo a colocar aquela velocidade, né? Aumentando a velocidade, 2 vezes, 3 vezes. Então, dependendo do professor, dava para ouvir 3 vezes a velocidade. Então, isso eu otimizava o meu tempo. Então, indo no ônibus, eu colocava o fone, o tablet, eu carregava, colocava a aula ali no tablet, ficava assistindo, dependendo do local, eu assistia a aula, consultório médico, consultório de dentista. Então, eu aproveitava o meu tempo. Eu falava, eu vou aprender, em vez de eu ficar aqui parada vendo revista velha num consultório, eu ficava ouvindo as minhas aulas, assistindo a minha aula no tablet. Hoje dá para assistir até no celular. Você coloca ali, fica vendo o vídeo. Se você não quer olhar, você pode escutar. Então, é produtivo assistir aula? Super produtivo, porque na aula que você entende aquele conteúdo. Eu sou formada em Direito e quando eu comecei a estudar contabilidade, eu não sabia nem o que era débito e crédito, o que era conta devedora, credora, análise de balanço, DRE, que depois você tinha que trazer ali pro balanço patrimonial. Então, eu ficava pensando, eu preciso entender isso. E onde que eu entendi isso? Nas aulas. Na época eu fazia aula presencial e depois no meu quarto concurso já, aí eu fazia aulas online, que me ajudou muito na questão tempo. Ganhava muito tempo com a aula online, porque até mesmo você pode acelerar a aula, você pode... Aquele assunto que você já entendeu, você não precisa ouvir de novo. Se você já entendeu, já tá lá na fase de exercício, tá gabaritando os exercícios, aquela parte da aula... Se você pode decidir pular, você pula aquela parte. E se tiver no presencial, não, você tem que assistir toda a aula. Mas isso também é questão de escolha, gente. Tem gente que não gosta de fazer todas as aulas online, quer fazer um pouco de aula presencial, mas aí você vai saber o que é melhor para você. Ok? Então é isso que eu tinha para falar de aulas, videoaulas. O que mais? Resumo.
Resumo é estudar? Opa, resumo é estudar é uma técnica incrível que joga a qualidade do seu estudo lá para cima. Faça resumos e faça resumos de punho próprio, porque isso a qualidade do seu resumo é muito melhor e você já vai ali, ó, guardando aquelas informações lá no seu HDzinho que vai te ajudar muito, vai elevar muito a eficácia, a eficiência do seu estudo, tá? Então faça resumo, que é um hábito de estudo assim muito importante que você não pode deixar de fora, tá ok? Revisão. Posso pular revisão? Não pode pular revisão. Eu já fiz uma live falando da curva do esquecimento. Assistam lá, gente, tá salva, essa live ela tá salva no IGTV do Insta e também tá no YouTube e no Face. Então, eu falei sobre a curva do esquecimento. Eu não sei o nome da live agora, gente. Assistam todas. Eu vou pegar depois o nome da live e na próxima live eu falo pra vocês qual que é a live que eu falei da curva do esquecimento. É muito bacana, porque quando a gente faz a revisão, a gente quebra essa curva do esquecimento. E você já pensou quebrar a curva do esquecimento para você que está estudando para concurso público? Gente, vai te colocar lá na frente da multidão. Sabe aquele 1% lá que vai passar no concurso? É lá que você vai estar. Faça revisão, tá? Faça revisões. Tem aquela imediata que você faz ali no mesmo dia, a imediata que você faz no dia seguinte. Depois você vai fazendo, espaçando 7 dias, 15 dias, 30 dias. Depois você mantém esse espaçamento de 30, 40, 45 dias. Tenha um calendário de revisão. É um hábito de estudo que depois que você implantou, você não vai deixar ele de fora mais, porque você vai ver tanto que ele vai fazer diferença, quanto ele vai melhorar os seus rendimentos no estudo, que você não vai mais deixar de fora. Então, crie o hábito da revisão. Tenha um calendário específico para suas revisões e depois você vai sentir a diferença. Puxa, como isso fez diferença. Depois que você assistir a live lá da curva do esquecimento, então, eu duvido muito que você vai deixar de ter esse seu calendário de revisão. Combinado, gente? Vamos lá? Mais um pouquinho aqui. Esse hábito aqui, eu acho que concurseiro raiz não tem como. Não tem como não fazer. Concurseiro raiz faz isso aqui. É resolução de exercícios. Você pode usar as apostilas, tem muitos cursinhos que vendem apostilas só de exercícios. Eu tinha uma apostila, gente, de contabilidade geral. Era uma apostila desse tamanho assim, ó, verde, capa verde, 1000 exercícios de contabilidade. Eu fiz essa apostila, a mesma apostila. Fala, mas que loucura. Não, gente, não é loucura. Eu fiz a mesma apostila umas 10 vezes. Eu bati o olho naquele exercício, eu sabia como fazer, sabe assim? A resolução aparecia na minha mente. E quanto mais exercícios você fizer, mais prática você vai ter, mais facilidade você vai ter na hora da prova, porque os exercícios eles vão se repetindo. Claro que muda uma coisa ou outra, muda os números ali, mas o entendimento, depois que você pega o entendimento e leva esse entendimento da sua banca para fazer a prova, pode mudar o número que for, pode fazer o que for lá naquela prova, que você já tem o entendimento da prova. Então faça, resolva muitos exercícios. Não é um pouquinho não tenha preguiça de resolver exercícios. Porque o exercício ele já é uma forma de revisão. Você com exercício, você já faz aquela técnica da autoavaliação, de saber como é que você está. Onde você quer chegar, você quer lá, né? Eu falo sempre, busque o seu 100%, né? Queira acertar 100% das questões, é isso que você tem que buscar. Então, fazendo provas de concursos anteriores, simulados, você vai ter saber como que você está, em que nível você está, o que está faltando para você chegar lá no seu 100%, onde você quer estar, para garantir a sua vaga. Conheça
a sua banca examinadora. Quanto mais exercícios você fizer daquela banca, mais você vai entender como pensa aquele examinador. Não tenha preguiça de fazer exercício. Tem que estar lá dentro do seu calendário, lá já, exercícios. Não pode ficar de fora, ok? E já lembrando que o exercício, quanto mais você fazer, você já está fazendo aquela técnica da autoavaliação. Perfeito. Que mais, gente? Isso aqui tem gente que tem muita preguiça. É a leitura da lei seca. Eu preciso ler lei seca? Aham, precisa ler lei seca. Precisa fazer resumo da lei seca e resolver muitas questões da lei seca. Porque ali nas questões você já fica sabendo com o que o examinador quer. Aí você já começa ali a pegar os pontos principais daquela lei seca, grifa, pinta lá, fica bonitinho, vermelho, verde e amarelo. Então, não tenha preguiça de ler lei seca. Eu sei que às vezes é chato, você fala, nossa, que lei chata. Mas é por isso que você precisa ler, já circular os pontos principais, fazer o seu resuminho e resolver muitas questões da lei seca. Resolva questões, aquilo que você errar, volta na lei. Aquilo que você errar, volta na lei seca para saber por que você errou. Eles colocam, às vezes, troca palavras, muda o sentido ali, que você fala, não é isso. Se você ler rápido, você fala, não é isso mesmo, é o que está na lei. Mas às vezes trocou algum sentido ali e você pode perder uma questão. Então, leia a lei seca, faça o resumo das partes principais e treine essa lei seca na resolução de questões, provas de concursos anteriores, ok? Vamos lá? Caminhar mais um pouquinho. Tem um método do estudo. Por que eu falei isso aqui? Porque tem gente... Conheça primeiro os métodos de estudo. É ler, é assistir a aula, fazer exercício, fazer resumo, a lei seca. E aprenda a definir a importância de como o que esse método de estudo vai contribuir para o seu estudo. E aprenda que você precisa passar por eles e saber quais deles está fazendo sentido para você. Porque às vezes a pessoa fica batendo o pé naquele método, batendo o pé, não, eu vou por aqui, funcionou para o fulano, meu colega tá muito bem fazendo esse método, então eu vou fazer esse método, vou insistir até... Por que eu falo que é insistir mesmo? Porque persistir é diferente de insistir. Persistir é você continuar naquilo que tá dando certo, né? Por mais que fala assim, mas eu não passei ainda, mas eu estou fazendo o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Agora, insistir é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fica ali fazendo o que não tá adiantando, mas você fala, eu vou continuar fazendo assim porque pro fulano deu certo. Aí você não é persistente, você é insistente, teimoso, teimosa. Então, veja se aquele método que o teu colega, a tua colega aplicou, que está funcionando para ela, está funcionando para você? Você fala, mas como que eu vou saber? Claro que você vai saber. Como que você vai saber? Vou voltar, resolvendo questões. Se você está resolvendo questões e não está conseguindo aumentar o seu percentual de acerto, alguma coisa errada tem. Você fala, eu tô aqui patinando, fulano tá aprendendo, aquele método tá sendo bom para ele, para ela tá subindo, o grau ali dela tá subindo, mas o meu não. Eu tô fazendo o que ela tá fazendo. Mas lembra que sua mãe dizia, você não é todo mundo? Não é porque o fulano tá fazendo, que tá dando certo pro fulano, que vai dar certo para você. Pode ser que dê certo para você, mas se não estiver dando certo para você, para que insistir? Porque aí é insistir. Então, conheça os métodos, as técnicas de aprendizagem e aplique no seu estudo aquelas que faz sentido para você. Você não vai conseguir aplicar todas exatamente como a sua colega do lado, porque na verdade o estudo da sua colega do lado não te interessa. Você deve focar no seu, naquilo que faz bem para o seu estudo, aquilo que traz rendimento para você. O que traz rendimento para ela, você pode até olhar, tentar aplicar para você, mas se perceber que não é a mesma coisa para você, para que insistir?
Então, conheça as técnicas e aplique no seu estudo aquelas que traz qualidade para o seu, que traz rendimento, que eleva a qualidade do seu estudo, ok? Vamos lá? Então, eu preciso ter métodos? Preciso ter métodos. Eu preciso aplicar todos os métodos ao mesmo tempo? Eu acho meio complicado, né? Eu não conseguia aplicar todos os métodos ao mesmo tempo. Tinha um método que os colegas aplicavam que eu nem falei, gente, para mim não fazia o menor sentido, porque eles trocavam. Eu sei que tem gente, para muitas pessoas funciona, tá bom? Para mim não funciona. É trocar de matéria a cada 50 minutos, 1 hora. Estuda 50 minutos, descansa 10, depois inicia uma outra matéria, bem diferente daquela que estava estudando. Para mim não funciona. Eu consigo ficar mais tempo concentrada, atenta numa determinada matéria do que esses 50 minutos. Então, para mim, trocar a ideia de trocar, a técnica de trocar de matéria a cada 50 minutos, 1 hora, não funcionava para mim. Eu ficava até 4 horas numa mesma matéria. Então você fala, poxa, mas tem gente que não indica isso. Ok, não é para você seguir a minha forma de estudar, é para você entender que as pessoas são diferentes. Eu estudava 4 horas numa qualidade muito grande, aquela mesma matéria. Fazia diferença para mim. Eu tinha colegas que precisava a cada 50 minutos, 1 hora, trocar de matéria porque não tinha mais concentração naquela matéria. Tem gente que faz a técnica do Pomodoro. Eu acho que estuda 25 minutos, descansa 5. 25, 5. O que faz sentido para você? 25, 5, 50, descansa 10, estuda 1 hora, descansa 15, estuda 2, descansa 15. O que faz sentido para você? Você está perdendo a concentração com 2 horas de estudo? Opa, então é hora de reduzir um pouquinho. 1 hora e meia para você, você tá ali, ó, ainda sedenta por estudar, não perdeu a concentração, tá focada, tá vivendo aquele momento ali em estado de fluxo no estudo. Não faz sentido você parar. Então, por isso que eu falo, conheça o que faz sentido, conheça as técnicas e aplique aquela que faz sentido para você, aquela que vai elevar a eficiência do seu estudo. E não precisa ficar colando a coleguinha fez assim, então eu preciso fazer assim. Não, você precisa fazer aquilo que faz sentido para você, tá bom? Vamos lá, gente? Mais um pouquinho, a gente tá caminhando bem. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu usei, ó. Usei bastante. Que é aqueles métodos mnemônicos. Quem usa aí métodos mnemônicos? Fala pra mim, alguém usa? Olha lá o pessoal levantando a mãozinha. A Maria, a Carla, Fabrícia, tá lá. Todo mundo, muita gente já passou ali, mas não dá pra ler tudo, tá, gente? Mas o pessoal, a Fátima, o pessoal ali tá levantando a mãozinha que aplica. Então, o que é isso, gente? Sabe aqueles gatilhos que você puxa lá na memória, que te ajuda a lembrar? Pode ser um símbolo, uma palavra, um esquema, uma frase que te ajuda a refrescar a memória. Então, eu usei muito isso. Aí tem as divisões dos mnemônicos, mas as divisões acho que assim a gente não precisa saber os nomes, né? Os nomes estranhos, acrônimos, acrósticos, o outro eu não lembro. Então, tem umas divisões lá dos mnemônicos, da memorização mnemônica. Então, por exemplo, uma delas é você pegar e abreviar a palavra, colocar as iniciais ali da palavra para você lembrar. Por exemplo, você fala um exemplo do que você está falando. O BB, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, BB, você já puxa o Banco do Brasil, não é? O CEF, CEF, Caixa Econômica Federal, você já lembra.
Viu lá CEF, você já vem aqui, Caixa Econômica Federal. PEC, né? Que mais? Tem o CEP lá, né? O que é CEP? Esqueci o que é CEP. Mais um do nosso endereço lá, né? O nosso código postal. Então, tem vários que a gente puxa só pelas iniciaizinhas ali. Isso já vem, quando você puxa, já vem aquele entendimento, vem na memória o que é aquela abreviação. Isso tem um nome lá, é um mnemônico, eu acho que esse é o acrônimo, eu acho que é isso. Acho que é. Se não for, fica aí. Depois vocês mandam para mim lá, eu vou pesquisar para saber qual que é. Qual que é um outro? Esse aqui eu acho que vocês fazem. Isso aqui eu fiz muito. É quando a gente pega as iniciais, a gente forma uma palavrinha com as iniciais, a gente coloca assim na vertical. Vertical, a gente coloca na vertical as iniciais de uma palavra. Imagina uma palavra e vem preenchendo. Cada inicial é aquilo que a gente quer lembrar. Por exemplo, você quer memorizar aquele princípio, o princípio da administração pública, lá do artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP. Gente, o LIMP, eu estudei em 2005 o LIMP. Então não tem como esquecer o LIMP, que é o princípio da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então é o LIMP. Toda vez que eu quero lembrar dos princípios, o que me vem na cabeça primeiro? O LIMP. Aí eu pego as iniciais e vou completando. É um processo mnemônico que ajuda muito. Tem gente que faz muito esse processo mnemônico para estudar. Que mais com processo mnemônico? As canções. Tem gente que faz canções, paródias, que como técnica de aprendizagem. Professores, tem muitos professores que já criam aquelas músicas com a matéria e já leva para os alunos. E tem alunos que criam. Eu tinha um professor na época do meu segundo ano, do primeiro ano ainda do colegial, de física, aquela física dos espelhos. Aí ele falava um pouquinho, ele tinha uma musiquinha que era mais ou menos assim, do reflexo no espelho plano. Que era assim, se entra paralelo, reflete paralelo, se entra pelo vértice, reflete simétrico ao eixo. Gente, eu tinha 13, 14 anos. Até hoje eu lembro dessa musiquinha. Então toda vez que eu quero... Hoje eu nem tento mais lembrar do reflexo no espelho, né? Mas toda a prova que eu ia fazer na época, depois eu fiz segundo, terceiro ano, fiz vestibular. Isso aqui caiu na prova. Então, o que me vinha? A musiquinha. Aí, pela música, eu lembrava para fazer lá o cálculo, para saber como que saía aquela figura no reflexo. Então, tudo isso faz parte do processo mnemônico. E vocês aplicam? Como é que é? Quem aplica qual da canção? O pessoal já tinha levantado a mãozinha. Quem aplica canção? Canção, olha lá, o pessoal canção. Paula, canção, legal. Tá vendo? A Keila ali é o da listinha ali, né? Colocar as iniciais. Bacana, eu usei muito esse também. E até hoje, gente, desde 2005. São 16 anos. E o outro aqui ainda da cançãozinha do espelho. Que ano que foi? Nem sei, gente. Era segundo grau ainda. Não sei. Faz um tempinho. Então, até hoje eu lembro. Olha só como que isso ajuda no nosso processo de memorização. Então, crie o seu mnemônico que faz sentido para você, né? Pegue os que já estão aí disponíveis. O LIMP, por exemplo, já está aí disponível pra gente, né? Concurseiro raiz conhece o LIMP.
E quem não conhece, vamos lá, gente, vamos aprender esses processos que isso ajuda muito na hora da prova. Então é uma técnicazinha ali, é um hábito gostoso no momento de estudo que faz diferença, tá bom? Pessoal, meninas, que mais que eu quero falar pra vocês? Meu tempo aqui, ó, tô no limite. Que é um hábito? Eu falei também, acho que na live passada, mas isso aqui, gente, eu só vou falar de novo porque não pode ficar de fora. Lembra da sua família batendo na porta? Das suas crianças batendo na porta, de seu marido te chamando toda hora, pedindo atenção, né? Tem gente que o marido é um filho também, tem um filho grande em casa. Deixe claro para sua família que você está no seu momento de estudo. Venda seu sonho para sua família. Faça-os entender a importância daquele momento para você. E outra coisa muito importante, respeite o seu momento de estudo. Porque se você não respeitar o seu momento de estudo, quiçá as outras pessoas. Por que alguém vai respeitar aquilo que nem você respeita? Então, depois que você decidiu que vai passar num concurso público, já delimitou as horas que você vai estudar, o horário que você vai estudar, o local que você vai estudar. Respeite a sua decisão e persista na busca do seu sonho. Ok, meninas? É isso. Eu sei que a live ficou assim rapidinho, mas já passou 1 hora, né? Parece que foi muito rápido, mas já estamos aqui há 1 hora e eu sei que o tempo de vocês é muito precioso. Então eu vou desejar para vocês aqui uma ótima semana de estudo, ótimas horas de estudo. Aproveite esse momento que você passa lá junto dos seus livros, do seu material, do conteúdo que você precisa assimilar. Aproveite esses momentos, que eles vão embora, eles não voltam. Então, desfrute desses momentos e leve uma energia positiva, leve uma emoção positiva para o seu momento de estudo. Isso também é uma prática que é um hábito que você vai trazer para a sua rotina, que também vai fazer muita diferença. Traga energia positiva, emoção positiva para o seu momento de estudo. Veja isso como uma trajetória, um momento, uma fase que merece ser vivida da melhor forma possível, merece ser aproveitada da melhor forma possível, porque a recompensa tá ali na sua frente, ela vai chegar. Então continue, persista da melhor forma que você for capaz. Valorize esses momentos e depois valorize a sua conquista, porque é maravilhosa, muito maravilhosa chegar lá naquele momento ali da sua posse. Pensa você lá no momento da sua posse. Não tem palavras para dizer como é gostoso estar ali. E é isso que eu desejo para você. Esse prazer do momento da conquista é demais, gente. Então vem pro lado de cá, vem pro lado das aprovadas e eu quero caminhar junto com você, eu quero estar junto com você nessa sua trajetória, te ajudando a desfrutar, a te ensinar novas técnicas. Semana que vem tem mais lives, mandem pedidos de lives, eu vou aqui anotando o que vocês estão pedindo, o que vocês estão mais precisando, que eu quero, é isso que eu quero. É trazer para vocês aquilo que vai fazer a diferença nos seus estudos. Ok, gente? Um beijinho, vou me despedir de vocês. Bons estudos e nos vemos aqui em mais uma live do Perform na semana que vem. Tchau, tchau!